Olá, eu sou a Bruna Ribeiro, jornalista. Começa agora mais um Papo Reto aqui na TV das Artes. E hoje nós falaremos da diversidade no cinema e a sua importância. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui um pouco da equipe do filme Tormento em Campos Devastados. Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu fui diretor de elenco e para mim está sendo uma oportunidade incrível estar aqui na entrevista na TV das Artes. Inclusive agradeço a toda a equipe, agradeço a Bruna, agradeço o Anderson, que ele vai se apresentar agora, né? Oi, gente. Eu sou a Lauane, eu fui atriz no filme, também tem Campos Devastados. E eu só tenho a agradecer ao Anderson pelo convite, a Bruna, por toda a equipe, por me acolherem de uma forma tão singela que eu amei participar do filme. E agradeço por estar aqui participando dessa entrevista hoje. Olá, boa noite pessoal. Meu nome é Anderson Cosme, sou diretor e roteirista do filme Tormentas em Campos Devastados. E muito obrigado por todos que estão acompanhando o filme. Valeu mesmo e obrigado por conseguir esse elenco, o diretor de elenco, né? Tá sendo uma experiência muito bacana. Bom, e o Tormenta em Campos Devastados é uma média-metragem, todo gravado em Tapsirica da Serra, e o principal, assim, o diferencial deles é a forma como conta essa história lúdica sobre temas tão sérios como feminicídio, machismo, empoderamento, resistência. E para vocês, como foi participar desse projeto de uma forma tão diferente? É uma coisa até difícil pra gente conversar sobre, porque é um tema muito forte. Mas, de certa forma, eu me senti muito representada durante todo o filme. E são coisas que a gente vê e a gente pensa, nossa, como isso é tão natural pra gente que a gente imagina ser normal. E não é normal. Se tá ali mostrando é porque não é normal, não é todo mundo que passa por isso. É uma coisa exclusiva de nós mulheres e por a gente passar por isso a vida toda, a gente considera isso normal, mas a gente precisa ter em mente que não é normal passar por isso. Como na minha cena, eu vim segurando a chave, né, como vocês viram. E é uma coisa normal pra gente. A gente sempre procura objetos, em todo lugar que a gente vai, a gente olha, nossa, caso alguma coisa aconteça, eu posso pegar aquilo ali. Caso alguma coisa aconteça, eu vou me defender dessa forma. E não é normal, não é todo mundo que precisa pensar assim. E a gente é tão acostumado a pensar dessa forma que pra gente é uma coisa muito natural. E não é normal passar por tudo isso. É muito sobre isso mesmo, a naturalização do machismo, né? E para mim foi também um pouco difícil, não que eu passe o que as mulheres passam, mas pelas lembranças e como isso me afeta de uma forma muito negativa. O machismo é uma coisa assim que eu acho pior de todas, porque mais do que a homofobia, mais do que o racismo, porque existem gays que são machistas, existem negros que são machistas, então a mulher preta ela é muito atingida na sociedade de muitas formas, em muitos tipos de preconceito. Então, viver essa experiência foi uma coisa muito assim tocante, porque é uma ferida na sociedade e que se reflete individualmente cada pessoa, com cada perspectiva. Mas, por outro lado, foi incrível. Eu nunca esperava assim ter uma oportunidade dessas nesse momento agora. Eu achei que seriam há muitos anos depois, e eu fico assim muito grato, de novo, eu fico muito grato de poder participar e de estar de novo participando desse filme, porque foi incrível. E também agradeço a Lauane por ter aceitado, porque ela também foi incrível, assim, todos foram incríveis. Então foi uma experiência muito maravilhosa para mim. E acredito que para todos. E além desse tema tão forte, outro diferencial do Tormenta é o elenco diverso. O que vocês acreditam que é a importância da diversidade no cinema? Então, eu acredito para as pessoas se verem, sentirem esse pertencimento por terem pessoas diferentes, fugir do padrão sempre branco, sempre hétero. É muito importante as pessoas se verem para poder identificar suas vivências com o que está sendo passado para o filme, para poder chegar de forma mais eficiente nas histórias de cada um, nas pessoas de cada um,
em cada pessoa. E eu, quando tinha chamado a Lawane, eu achei que ela fosse de etnia asiática, mas depois a gente descobriu que é indígena. E então ela acaba representando duas etnias, né, a indígena e a asiática, porque talvez eu penso que quando uma pessoa que é asiática vê ela, vai se identificar assim com uma pessoa indígena também, por ela ser indígena, ter essa etnia indígena. E pode repetir a pergunta, por favor, de novo, porque às vezes eu me perco. Isso, sobre a diversidade. E também o Renan ter participado como drag também é muito importante, porque o foco do filme não fica só direcionado às mulheres, parecendo que é uma bolha social, que não se deve discutir isso com todo mundo, porque o machismo ele não só afeta as mulheres, ele afeta os homens também. Inclusive o vilão, ele também é afetado pelo machismo, porque muito do que ele é de uma cultura machista, não sendo positivo, claro. Infringe o comportamento dele, ele é uma personificação do machismo e dessa cultura. Por exemplo, muitos homens eles têm vergonha de cruzar as pernas, têm vergonha de usar a roupa rosa. Então, esse filme ele é direcionado para todas as pessoas e é muito importante, sim, que a diversidade seja representada. Eu acho muito, muito importante a diversidade ser representada nesse filme, porque a gente já está acostumado desde sempre. Eu acredito que de poucos anos para cá a gente tem visto mais representatividade na TV, nos filmes brasileiros, mais especificamente, porque antigamente não tinha. Há 10 anos atrás não tinha. Eu estava até reparando que nessa pandemia eles estavam reprisando as novelas, a maioria do pessoal era tudo gente branca, hétero, não tinha essa diversidade que a gente vê hoje em dia. Isso está mudando com o tempo e eu acredito que vai mudar muito mais para frente e precisa mudar, porque as pessoas precisam se identificar com aquilo que elas estão assistindo. Eu acredito que o brasileiro em si não se orgulha das suas origens e isso é evidente. A gente é acostumado com isso, já é uma coisa cultural. E até como seres humanos, não sei se para vocês também é assim, mas eu sempre cresci meio que me diminuindo, sabe? Tipo, sempre relevando as partes ruins de mim e não falando sobre as coisas boas, porque eu achava, nossa, eu vou estar me achando se eu falar sobre as coisas boas de mim. E não é bem assim. As pessoas se orgulham muito, eu tenho descendência europeia, eu tenho descendência não sei o quê. Ninguém fala da nossa origem, do Brasil. E o Brasil é tão, tão diverso. Eu sou brasileira, você é brasileira, ele é brasileiro. E olha como a gente é diferente. E a gente faz parte da mesma cultura, da mesma nação. A gente precisa muito falar sobre isso. Porque a gente é essa mistura. A gente tem, sim, origens de outros países, mas a gente fez a nossa. Com a mistura de um pouquinho de cada, a gente fez a nossa. Os europeus, obviamente, chegaram depois com os escravos e com o pessoal que já habitava aqui, sendo os indígenas, deu essa mistura doida que é o brasileiro. E eu acho que isso é muito importante a gente sempre ressaltar como a gente é diferente. E como tem diversas personalidades, diversas características em cada um. E que é bom sempre estar mostrando isso para as pessoas se identificarem com isso. E até o fato dele ter falado que no primeiro momento acharam que você era asiática, né? Sim. E isso mostra exatamente o apagamento indígena, o quanto isso é forte. Então você está no Brasil, a gente sabe que os indígenas foram os primeiros habitantes daqui e ainda assim o primeiro pensamento que a gente tem não é olhar para você. Não é olhar para o Brasil, para o brasileiro. Exato. E ver essa diversidade que a gente tem no nosso país. Uhum. Eu já comentei até com vocês, minha família, parte paterna, tem essa origem indígena, minha família de parte materna, o pessoal é branco, então a mistura dos dois originou isso aqui. E cada um de nós, todos os indivíduos, a gente é uma mistura de tudo, de vários povos, de várias etnias, e isso é incrível. A gente poder ver isso no cinema, ver isso e falar sobre isso, que a gente é diferente e a gente é igual ao mesmo tempo. É tudo muito doido, mas eu acho muito importante essa representatividade no cinema hoje em dia. E esse reconhecimento, né? Porque talvez se você tivesse se reconhecido, visto pessoas indígenas na TV desde criança, talvez você não tivesse esse problema em falar da sua cultura depois de grande. Até porque eu não falava sobre isso.
tipo, eu sabia, mas pra mim, nossa, vou falar sobre isso pra quê? Todo mundo é assim. Todo mundo se originou dos índios, pra que eu vou estudar sobre isso, pra que eu vou ver sobre isso? E o estudo sobre a nossa cultura do Brasil, eu ainda acho que, nossa, é muito raso, a gente não estuda muito sobre isso. A gente gosta muito de estudar sobre da onde a gente veio lá de fora e não estudar a nossa origem aqui. Até porque nos livros de história a gente vê muito Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas já tinha moradores no Brasil há muito tempo atrás. Muito antes dele chegar já tinham. E quem sabe dessa história, a gente não aprende sobre isso. Não é nos passado nada sobre isso. E eu acho que seria super importante a gente saber sobre isso, porque mesmo ele tendo aqui, teve essa diversidade, obviamente. Depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, que desenvolveu toda a política no Brasil. Mas também tem uma parte que não é só essa. Tem a parte do nosso povo, da nossa cultura. E a cultura do Brasil é muito forte. E ela precisa ser lembrada, precisa sim ser estudada para entrar em pauta em todos os quesitos. Eu acho isso muito importante. Agora sim. Bom, falando um pouco sobre a diversidade, né, no cinema, a gente vê, né, como é muito difícil ainda, né? Eu sou negro de periferia, fazendo cinema no Brasil. A gente sabe como isso é muito difícil, né? Muito complicado. E ainda mais como as portas não são muito abertas, né? Então a gente tem que chegar ali e mostrar, né? Mostrar que precisa muito de diversidade, precisa muito ter essa voz, né? Precisa muito das mulheres mesmo, tanto também no cinema, né? Por estar à frente das câmeras e também por trás das câmeras também. Essa diversidade é muito importante, né? Para todas as áreas, né? A gente precisa estar acontecendo mesmo de verdade, esse movimento mesmo na nossa parte do audiovisual mesmo, né? Para essas oportunidades acontecerem, essas coisas acontecerem cada vez mais, né? Eu desde criança, assim, é muito difícil, né? Se eu for falar de cineastas negros que me influenciaram, são muito poucos, eu acho que eu posso colocar em uma mão, né? Então são muito poucos de cineastas, mesmo que a gente conhece, né? Visível, fazendo filmes, né? Na sétima arte, então é muito complicado, né? E a gente tem sempre, né? A gente veio sempre, né? Crescendo essa moldura do cinema, né? Da sétima arte, como homem, branco, hétero, né? Como a gente sempre teve, praticamente assim, né? Então eu não tinha muitas outras referências, né? Às vezes quando me perguntam de diretores, às vezes quando está conversando sobre diretores, né? Então é muito difícil, né? Se eu falar, diretores conhecidos que eu tenho, né, na vida, Spike Lee, né, tal, então são diretores que todo mundo é bem mais conhecido, né? No cinema, por ser negro, né? Então, e precisa mudar, né? A gente precisa muito disso, né? Até mulheres também, mais no cinema, como eu sempre comento em rodas, quando eu falo com as pessoas conversando sobre cinema, né? Vou falar de cinema e falo das mulheres no cinema no Brasil, né? Que é muito pouco. Eu sou muito fã de Ana Mulaerte, gosto muito do trabalho dela, né, tal, mas ainda são poucas ainda, né, mulheres que estão fazendo esse movimento no cinema no Brasil, né? Por questão de oportunidade mesmo, né? Então precisa ter essa voz, né? Precisa ter mais oportunidade, né? Precisa acontecer mais esse movimento de oportunidades, de dar oportunidade a mulheres, a pessoas de outros gêneros e tudo, é muito necessário. A gente precisa muito dessa voz, precisa muito da mudança, e ela é urgente, né? E enquanto você crescia, quem eram esses exemplos assim que te dava? Porque eu imagino que naquela época não devia ter muito. Eu pensando assim, o primeiro grande nome que eu me lembro era daquele filme Blade, que era o que mais bombava. Mas falar em atores negros, muito mesmo. Tipo, falar em atores, nós tivemos, né? Eu cresci muito, né? Vendo o filme, você falou de Blade, Wesley Snipes, cresci vendo os filmes dele, né? No Brasil, a gente sempre, quando a gente tem uma referência de um ator negro que nos destaca, a gente tem o Lázaro Ramos, né? A gente sempre fala, Lázaro Ramos, a gente vai falar de atriz negra, nós fala de Thaís Araújo, né? Nós temos muitos outros, mas que infelizmente não tem tanto destaque e oportunidade, né? Também como eles tiveram, né? Tal, são grandes atores, pessoas que fizeram coisas incríveis, né? Trabalhos incríveis. Eu sou muito fã do trabalho do Lázaro Ramos, tal, né? Da Thaís Araújo, mas a gente precisa de muito mais voz, né? Precisa agora ter mais, né? Tá acontecendo, né? Tá acontecendo, mas ainda é pouco. Mas é importante que essa porta se abra, né? Para todo mundo, né? Porque é engraçado no filme mesmo, né? Nós temos duas protagonistas negras, e quando o filme estreou, passado uns 3 dias depois, eu estava andando pela cidade assim,
E aí veio uma menina e comentou sobre o trabalho, falou sobre o filme, e foi interessante que ela é uma garota negra e se sentir representada, vendo ali uma protagonista na cidade dela e que estava fazendo cinema. Isso foi incrível, assim, foi muito legal o jeito que ela veio falar, né, tal. Então você vê como é importante isso, né? Questão hoje nós estamos em alta com heróis no cinema, né? E é importante que agora você vê que eles estão batendo muito nessa tecla de ter heróis negros, como mudaram e mudar etnias dos heróis, essa coisa também de ter heróis também que sejam homossexuais. É importante isso, gente, porque somos seres humanos, né? Então a gente tem que ver a coisa como o amor, passar o amor, né? E não passar o ódio. Então acho que o cinema tem essa responsabilidade, né? É universal. O cinema é universal, né? Como a música, como a dança, como tudo que é arte. Então tudo que é arte precisa ter essa voz. A gente precisa mostrar. Eu acho que é uma obrigação disso acontecer, né? Até para a gente se sentir confortável em estar fazendo um trabalho, em procurar outros trabalhos para fazer, né? E pessoas não se sentirem oprimidas, né? É muito difícil quando a sociedade não dá essa voz. E precisamos bater cada vez mais, né? E se tratando sobre o filme, que ele fala sobre feminicídio, foi muito importante isso, né? Tem muitas mulheres à frente das câmeras e por trás também, né? Trazemos câmera woman, as maquiadoras, né? As meninas que foram incríveis e fantásticas, né? Porque são coisa do dia a dia, né? Coisa que as mulheres vivem todos os dias, aquilo, né? Então, nós homens só temos que parar e aprender com isso, né? Tentar melhorar cada dia mais, tentar ser melhor para nossa parceira, para nossa mãe, para nossa irmã, para nossa amiga. Nós temos que tentar aprender com isso, parar e olhar e aprender, né? Mas o sentimento mesmo daquilo, a gente sabe como é forte, né? Até exibindo o filme mesmo, né? Às vezes, quando homens mesmo vêm falar do filme, eles falam, cara, o começo eu não consegui entender, mas depois eu fui entender um pouco mais à frente, e aí a gente já vê que já direto, quando as mulheres vêm falar, elas entendem do começo ao fim o filme, né, e aquilo é importante para elas, né, o que a Lawane falou, né, da coisa da chave na mão, que a personagem dela tem essa cena, né, é importante. Eu sei que para ela fazer essa cena foi algo difícil, porque é algo recorrente na vida dela, como ela mesma já comentou, e de outras mulheres também, né, o medo de andar na rua, né, o medo de sempre ser assediada, de não poder viver como elas querem viver, né, por causa do desrespeito, do machismo, né, a homofobia, o racismo e tudo que é horrível, né, nesse mundo. Infelizmente a gente presencia ainda, né, infelizmente. Você citou esse caso, por exemplo, dos super-heróis, né, que a indústria ela vem querendo trazer essa diversidade. Hoje em dia a gente tem grandes nomes de atores, atrizes, até mesmo diretores negros e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente vê um outro movimento contra aquilo, né? Então uma coisa que eu lembro bastante, por exemplo, em relação à Pequena Sereia, quando quiseram colocar uma atriz negra para fazer a Pequena Sereia, então uma atriz super talentosa, que canta super bem, e a gente vê todo o movimento de desvalorizar aquilo conta... Sim, isso existe muito, né? Essa coisa de não pode me tocar no meu personagem, no meu herói, que vai acabar com a minha infância. Cara, isso, pelo amor de Deus, sua infância já acabou, já quando você começou, já tem a carteira assinada e tá trabalhando. Isso não tem lógica, né? Então você para ver, né? Que tem que mudar, né? Os tempos têm que ir mudando, né? Pra gente olhar pro passado e ver que aquilo, tipo, é um momento, foi o que aconteceu ali. E que não precisa ser só aquilo, né? A gente pode ter representatividade. Por exemplo, falando de heróis, vamos continuar, né? Falando de heróis, falar, o grande movimento agora. Pô, vai mudar a etnia do super-homem, que o super-homem não pode ser negro. Já teve no gibi, aí vem o nerd lá, irritado, que não quer ter isso na TV, mas é muito legal, como teve Homem-Aranha no Aranha Versus, né? Foi tão bacana eu ir ao cinema e ver tantas crianças negras ali assistindo e se sentindo representada. Pantera Negra, que foi um fenômeno aí, né, da Marvel, mas foi tão legal isso, é tão bacana isso, né? A gente vê essas coisas mudarem, né? A gente poder ir no cinema e se sentir representado também, né? Não é tirar o espaço de ninguém, é apenas poder também ter um pedacinho daquele espaço, né? Poder fazer parte daquilo, né? Porque todos nós somos seres humanos, né? Todos nós queremos né, poder sentar, assistir um trabalho, ou ir a alguma peça, ou fazer alguma outra coisa, alguma atividade que a gente gosta e se sentir representado com isso. É muito legal isso, né? Porque diversidade é tudo, eu acho. Eu acho que é muito legal, né? É legal você ter
né, você não só se vê ali, né? Tipo, é muita diversidade, é muitas pessoas, e é muito legal, né? Quando os seres humanos eles se tocam a isso, né? Porque é muito bom, né? Você aprender com o outro, é muito bom você poder respeitar o outro. E isso é muito legal, assim, né? O próprio Felipe, como ele citou, né? Que a gente ter na produção essa diversidade toda que temos, né? Isso é lindo, cara, de ter isso e querer ter mais, né? Se Deus quiser, com outras produções nós vamos ter mais diversidade, e trabalhar muito nisso, né? A gente quer trabalhar muito nisso, porque eu, pelo menos, trabalhando com essa forma, me senti muito feliz, né? Foi muito legal para mim, assim, tirar esse projeto do papel, que foi um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura da Itapecerica da Serra. E foi muito legal isso, quando a gente foi tirar isso do papel e vir com essa diversidade toda. E foram 2 dias de gravações que foi incrível para mim, né? Foi uma coisa que há anos eu não sentia essa alegria. E essa alegria, ir ali com todo mundo, fazendo aquele trabalho, em pouco tempo a gente já ter um trabalho em mãos e poder mostrar ele adiante, foi muito lindo, assim, né? E agora tá com esse elenco, tá com esse diretor de elenco e essas pessoas todas que fizeram uma coisa tão linda, tão bacana, e poder ver que outras pessoas estão assistindo e estão se sentindo ali representadas, estamos levando uma voz, né? As mulheres estão vendo que estamos pautando esse assunto que é tão horrível, né? Uma coisa que não deveria existir, né? Seria até bom, por um lado, como eu já falei algumas vezes, que esse filme não existisse, né? Que a gente poderia trabalhar com uma outra fábula, uma outra coisa, né? Mas a gente está trabalhando com um caso real, coisas reais que acontecem a todo minuto, segundo, e é bem complicado isso, né? A gente vê que o feminicídio acontece, o assédio a cada momento, né? E mulheres, isso acontecendo isso, né? Mulheres morrendo só por ser mulher. Tão complicado isso, né? Tão difícil, né? E a gente falar disso, né? Mas é isso. Você citou o feminicídio, que é um tema muito presente na obra, e eu vi uma matéria recentemente, eu não me recordo exatamente o veículo, mas que falava que todas as vezes que a novela Mulheres Apaixonadas é reprisada, o número de denúncias de violência doméstica ele sobe, porque as mulheres olham para aquelas cenas, elas veem a violência daquela atriz que está sofrendo, e tem cenas que ficaram famosas, né, e por conta dessa violência, elas se sentem representadas naquilo e elas criam coragem de denunciar. Então, como vocês veem o papel do cinema nessa parte de realmente fazer as pessoas pensarem e fazer as pessoas criarem coragem de agir, de tentar mudar uma situação? Bom, eu acho que é necessário ter isso, não só sobre o tema, obviamente, feminicídio, é necessário a gente falar sobre todos os temas que são importantes para a sociedade, todos os temas que a sociedade enfrenta. E para a sociedade, como eu já tinha dito, é natural. Você passa por aquilo e você acha que aquilo é normal. E você vendo alguém fazendo diferente, falando, tá errado, não é assim que tem que ser, não precisa ser desse jeito. Você toma consciência de que o que você está passando não é normal e que tá errado e precisa mudar. E aí você toma partido, toma frente para tentar mudar aquela situação na sua vida também. Então é muito, muito importante, porque às vezes as pessoas nem percebem que aquilo que ela está passando não é certo. Acham que é normal, porque é uma questão cultural. Sempre foi assim, então por que mudar? Não tem que mudar, mas a partir do momento que ela vê que as pessoas estão achando aquilo errado, estão reivindicando seus direitos, a pessoa se sente também, nossa, eu também posso fazer isso. Eu também posso tentar mudar a minha história, assim como aquela pessoa está mudando a história dela. Eu acho incrível o poder que a arte tem de fazer uma pessoa denunciar, mudar o seu comportamento, sabe? Eu acho incrível, porque às vezes não adianta falar, às vezes não adianta tentar convencer a pessoa. E a arte consegue atingir de uma forma inexplicável, sabe? Uma pessoa a ponto de mudar o seu comportamento e perceber as coisas, porque a arte não trabalha só com uma filosofia, ela trabalha também com a alma da pessoa. Então ela realmente consegue penetrar dentro da pessoa e fazer ela tomar essas atitudes. E eu acho isso incrível e eu acho muito necessário, sabe, trazer isso para a arte, porque a arte traz todo o sentimento além das palavras que a gente
quer passar uma coisa, mas às vezes a palavra não adianta. E às vezes a arte consegue, de alguma forma, atingir isso. E até entra no tema de antes, da diversidade. Porque cada mulher é atingida pelo machismo de uma forma diferente. A mulher branca não é atingida da mesma forma da mulher preta, quer dizer, ela tem coisas em comum, mas cada pessoa é atingida de uma forma no seu cotidiano. Vocês me corrijam, né? Porque eu digo assim no lugar de fala meu, como homem não binário, né? E assim, então isso é muito importante, poder atingir as pessoas e fazer elas perceberem. E não só, às vezes as pessoas percebem, as mulheres às vezes percebem, mas não têm uma coragem para mudar, para tomar alguma atitude. E então, fazer um filme, conseguir fazer isso é impressionante, é muito bom, incrível. E em Itapecerica ainda, sabe, essa representatividade em Itapecerica eu acho tão necessária, tão importante. E, assim, é maravilhoso, maravilhoso isso está acontecendo. E eu espero que esse filme atinja muito mais e que também mude as famílias, mudem situações que as mulheres vivem, porque acontece isso em todo lugar, mas eu tenho a impressão que Itapecerica ainda precisa de muito melhorar nessa questão. Esses preconceitos precisam ser muito discutidos, porque silenciar é quase se omitir e não resolve nada. Então é muito importante falar. Você citou Itapecerica da Serra, o filme foi inteiro gravado lá, né, e como o Anderson falou, com o incentivo da Lei Aldir Blanc. Como foi ver a cidade retratada? Vocês já imaginavam que daria um cenário tão incrível como ficou? Eu não conhecia aquele trem. Eu acho que todo mundo da minha família conhecia, na verdade, para ir para a praia, alguma coisa assim. Eu não conhecia, porque eu também não conheço nada, né? Não é difícil não conhecer alguma coisa. Mas, gente, é muito bonito. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Mano, eu estava muito feliz. Eu estava feliz demais. E quando eu vi os vídeos que o Anderson mandou, de quando tinha escolhido o lugar, gente, incrível, incrível. Mas quando eu vi no filme, meu, impressionante. A imagem ficou perfeita e ninguém imaginava, assim, não sei. Ninguém que eu falo, são outras pessoas, tá? Que eu não sei quem é. Não imaginava que Itapecerica tem tantos lugares lindos. Foi incrível. Falando de Itapecerica mesmo, pra ser bem sincera, eu até imaginava, às vezes, nossa, ia ser tão legal gravar alguma coisa assim, mas aqui, mas a gente até pensa, nossa, nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer, não está dentro da nossa realidade. E ver que isso chegou até Itapecerica, chegou sim na nossa realidade, é um orgulho imenso que eu tenho de falar, olha, o filme, eu tô nele, foi gravado na minha cidade. É muito bom a gente poder falar isso, até para levar mais para as pessoas, assim como o Felipe falou, que Itapecerica precisa muito ter esse conhecimento da arte, para poder falar mais, ter mais voz mesmo. E quando você fala que é uma arte da cidade, é um filme gravado na cidade, a pessoa já se interessa e vai ver. E aí, a partir disso, a gente consegue levar arte para as pessoas, por ela se sentir representada. É a minha cidade, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou ver um filme na minha cidade. Tivemos, né, o Mazzaropi, gravado lá em Itapecerica, e eu tenho certeza que quase todo Itapecerica já viu esse filme, só por estar na cidade deles. A gente, nossa, é em Itapecerica, eu vou lá assistir. E eu tenho certeza também que esse filme, nossa, está sendo levado para todos os itapecericanos da mesma forma. Nossa, é na minha cidade, eu vou assistir. E a gente espera que tenha muitos outros pela frente, porque a cidade tem cenários incríveis, que dá para fazer muita coisa bacana. Já teve, né, esse filme a gente usou, como ele falou, os lugares que a gente não conhecia. Eu também não conhecia. Tem muita coisa em Itapecerica que, às vezes, eu fico muito surpresa. Eu falo, nossa, eu moro há 20 anos aqui, eu não sabia que tinha tanto bairro. Até hoje em dia eu descubro o nome de bairro assim que eu fico, isso é Itapecerica. Porque a gente não conhece mesmo. E é muito bom a gente conhecer a nossa cidade, né? A gente tem que conhecer para falar. Como a gente vai falar sobre ela se nem a gente conhece? Como a gente quer que os outros reconheçam a gente se nem a gente se reconhece, né? Eu acho isso muito importante.
A fotografia do filme foi muito importante, foi muito legal, assim. Eu, como morador de Itapecerica, desde 97, sempre andei, né, pela cidade, né, inteira ali, né, de Itapecerica, né, conheci alguns bairros ali. Então, para mim, eu sempre imaginava, né, como sempre tinha um sonho, né, de ser cineasta e tudo mais, ali um dia gravar um filme aqui, né, utilizar, né, mesmo assim a cidade como um cenário em todo, né, era muito importante isso para mim, assim. Então, foi muito bom, assim. Itapecerica tem uma fotografia incrível, incrível mesmo, tal. Já outras coisas foram gravadas em Itapecerica também, a gente sabe que eles utilizaram fotografias incríveis, e agora também Itapecerica está sendo um movimento, um palco muito grande, né, para o audiovisual, né, tem outras pessoas fazendo trabalhos ali incríveis deles também, e isso é muito importante, isso é muito bom, né, a gente levar essa voz, né, que Itapecerica da Serra também tem esse cenário, tem essa coisa tão rica, tão incrível, né, da gente poder trabalhar e fazer um audiovisual por nós, né, e para nós e para os outros também, né, que as pessoas vejam Itapecerica como um lugar grande também, um cenário, um palco grande que elas podem trabalhar e podem trazer também os seus trabalhos para dentro da cidade, descobrir fotografias incríveis na cidade. Falando agora especificamente da Aldir Blanc, que você foi contemplado, a gente sabe que, infelizmente, muitos recursos da arte foram cortados do país, enfim, por uma infinidade de coisas, mas eu queria que você falasse um pouco da importância de ter esse auxílio para os artistas, de ter essa verba, esse poder fazer a sua arte. Isso é muito importante, ainda mais agora no momento que estamos vivendo, isso é urgente, né, praticamente. Muitos artistas a gente vê que perderam voz, né, nessa época de pandemia, e existia esse auxílio emergencial para os artistas, existia o Aldir Blanc, PROAC, sei lá qual mais tenha para poder ajudar nós artistas, é muito importante, né, e também isso faz também você gerar empregos, né, também, até na própria cidade, né, que vivemos. E quando um artista consegue esses recursos, é muito bom, né, porque além de ele estar levando uma voz, tirando a sua arte do papel, ele está também gerando empregos e está conhecendo outras pessoas também, né, está somando a sua arte com outros artistas. Isso é muito importante, né, como no filme, né, trouxemos vários artistas, pessoas incríveis, né, tivemos fotógrafa incrível, câmera woman incrível, tivemos maquiadoras incríveis, tivemos atriz incrível, diretor de elenco, né, iluminador. Então, cara, toda essa parte, essas pessoas que vieram somar com a gente, foi muito importante, né? Tivemos pintora, desenhistas, né? Cada um veio trazendo um pouquinho da sua arte para somar com a gente, né? Tipo, eu nunca imaginei que num filme eu colocaria um slam, né? Uma recitação de slam no filme. E isso foi incrível, assim, quando veio pro filme, né? É uma voz muito forte das ruas, né? E isso, quando veio pro trabalho, foi muito importante. Então, isso ajudou, o auxílio da Lei Aldir Blanc ajudou muito, né? Você conseguir fazer um filme um pouco mais expandido, né? Porque quando você não tem muito recurso, você tem que fazer com o que você tem. Quando vem o auxílio para o artista, a gente sabe que consegue ampliar um pouquinho mais isso, né? Consegue agregar mais o artista, consegue dar valor mais ao trabalho do artista financeiramente também. Isso é muito importante. E você falou um pouco sobre a equipe, e Tormenta em Campos Devastados, ele tem uma equipe formada 70% de mulheres. Então, o que você acha que isso agregou no filme, ter esse olhar feminino tão forte, tão potente? É muito importante, como eu disse, da questão do que nós temos, do tema que nós falamos, né, sobre feminicídio. Então, precisava muito, né, desse olhar feminino para o filme, né, porque é coisa recorrente, né, o que elas vivem todos os dias, todos os dias vivendo essa monstruosidade, né. Então, no começo, quando pensamos já em conceber o filme, a gente pensava muito nisso, né? Tirando o filme do papel, era ter mesmo, né? Muitas mulheres, tanto na frente da câmera quanto por trás também. Que era muito importante dar essa voz, né? Não adianta a gente só atacar um tema e a gente não dar oportunidade. Então é importante a gente dar oportunidade para que aquelas mulheres também vejam que em outras produtoras, outras pessoas que vêm fazendo seus trabalhos, vejam que podem dar essa oportunidade também para essas artistas, que tem vários artistas incríveis, né? Mas a gente sabe como a mulher é silenciada pela sociedade. É muito complicado, né? Ainda cargos são cargos muito diminuídos. Sabemos que são praticamente caladas, né? A todo momento.
sociedade. Isso é muito complicado, né? Então, é o pouquinho que a gente pode fazer de levar uma voz e poder dar um alerta, né? E falar, gente, olha, o quanto essas mulheres são incríveis, o quanto elas fazem coisas incríveis todo santo dia. É importante, né? A gente poder ter um pouquinho de voz disso para poder alertar cada vez mais. E a Lawane, ela está representando aqui todas as atrizes desse filme que não puderam estar. Meu Deus, que peso. E como foi, assim, tá? Dos dois pontos da tela, né? Porque tanto como espectadora, porque você vive aquilo diariamente, quanto desse lado interno, assim, de poder representar isso. É um tema que precisa ser falado, porque está na nossa sociedade, está presente na nossa vida, está presente no nosso dia a dia. E é um filme sobre as mulheres, então as mulheres precisam falar sobre. Então, nada mais justo do que o elenco ser composto 70% de mulheres. Eu me senti muito, muito honrada em participar disso, em estar representando essa parcela da sociedade da qual eu faço parte, e também de estar assistindo, também me senti muito representada em todas as cenas, de ver, de saber o que as pessoas passam, de saber principalmente o que as mulheres pretas passam, como elas são as protagonistas do filme, coisa que eu não vivencio. E é muito bom a gente ter esse conhecimento para agregar. A gente precisa saber disso, a gente precisa saber o que acontece no mundo, o que acontece com as pessoas que a gente convive. Então, nossa, eu nem tenho palavras para agradecer vocês. Felipe, como foi lidar com tantas mulheres no elenco? Como se deu a busca e depois como se deu todos os ensaios, treinamentos até o momento final? Então, eu ficava muito preocupado de passar uma coisa pronta, uma coisa que eu pensava. Eu sempre me preocupava na pessoa descobrir dentro de si como trazer para a personagem as suas vivências. Eu sempre fiquei muito preocupado nessa parte da construção da personagem. Mas assim, foi nesse sentido de como eu guiaria, eu não guiaria, né? Orientava para a pessoa mesmo, ela se identificar, achar as suas emoções e juntar aquilo que ela achar que for o necessário, o correto para aquele personagem específico. Foi mais nesse sentido que eu trabalhei mesmo. E em questão dos ensaios, como foi? Sim, eu pensei muito no livro do Stanislavski, que é a construção da personagem, que trata da memória emotiva, como se fossem caixinhas, e você lembra daquilo que você já passou. Então eu peguei também a música Triste Locomar, que é uma música que me toca muito, que eu conheci só quando eu fiz uma peça, ano retrasado, da faculdade, e retratava muito machismo, muitas formas do machismo, né, no cotidiano, no metrô, na rua, enfim. E eu lembrei muito dessa peça, eu lembrei muito da música por conta da peça, e porque é uma música que me toca muito. Eu ouvia a música, eu chorava no ônibus, assim, que eu choro no ônibus, não tenho problema com isso. Eu choro muito no ônibus, gente, sou canceriano. Então foi mais nesse sentido, assim, que eu fiquei bastante preocupado para não interferir mesmo, mas nesse sentido. E eu amei, assim, eles falavam para mim, a Amanda e o Luiz, quase esqueço, Luiz, desculpa, eles falavam que ajudavam muito, mas eu sou tão assim preocupado e falei, nossa, será que eu ajudei tanto? Porque eu realmente só orientei, não fiz nada demais. Eles que encontraram, sabe? Eles que são demais, assim, eles foram incríveis. E quando eu vi no filme, eu achei tão perfeito todas as reações deles, todos os olhares. A Amanda arrasou na personagem dela, que ela fazia umas coisas assim, uma mistura de sentimentos, assim. Eu sentia muita fragilidade, mas um sarcasmo também, às vezes, sabe? E a fragilidade que eu falo não é no sentido ruim, tá? É uma fragilidade no sentido de personalidade mesmo de cada pessoa, sabe? E eu senti que ela fez tão incrível, ela fez incrivelmente bem a atuação dela, e para mim foi incrível trabalhar assim, retratar o machismo dessa forma. E com os olhares, né? Porque o filme em si ele é muito silencioso, então você tem
todos os olhares ali te contando uma história, cada ponto te conta uma história. Sim, total. Foi até uma coisa que vocês já pensaram, né, no comecinho do filme, e eu acho isso tão incrível porque vocês tiveram uma coerência incrível, impressionante. Eu estava até comentando que eu não tinha entendido muito bem as cenas, eu juro, eu li umas 3 vezes e mais, eu repetia as cenas, assim, mas é porque eu não estava lendo com o olhar que vocês tinham, um olhar artístico, um olhar mais sentimental. Eu acho, eu me observando naquele tempo, eu senti que eu estava esperando sempre um conflito em cada cena. E eu não estava encontrando, mas é claro que o conflito ele é bem velado, assim como é na sociedade. É uma coisa muito velada. Por exemplo, o ato de colocar a máscara, na nossa cultura hoje, pode significar se silenciar. Enquanto em outras culturas, por exemplo, no Japão, eles já tinham esse costume de colocar máscara. Então não é uma coisa, para mim, eu acho, que não é uma coisa de silenciar, uma coisa realmente mais de proteger e de saúde mesmo. Não que não seja no Brasil, mas também no filme, artisticamente, pode ter esse significado dessa pressão, dessa instituição que tenta te controlar e tenta fazer você ser manipulado a fazer o que eles querem. Tem muito assim esses dois sentidos esse filme, sabe? E uma outra coisa que o filme trata é da importância da união. Então as mulheres se unem para conseguir alguma coisa. Vocês acham que se na vida os grupos sociais eles fossem mais unidos, a relevância deles, tanto politicamente quanto socialmente, seria maior? Como vocês encaram isso? Posso falar primeiro? Total. Nossa, muito sobre isso. A gente sozinho não tem a mesma proporção que todos nós juntos. Eu posso fazer uma coisa sozinho, às vezes eu posso não ter uma aprovação do outro, do que eu estou falando. Às vezes a pessoa pode desmerecer o que eu estou falando, então é muito complicado quando você está numa situação, numa saia justa, que você sozinho está contrapondo um grupo de pessoas que estão tendo atitudes, podem ser qualquer tipo de preconceito, racista, misógina, enfim. E daí você traz esse contraponto e meio que você pode ser ridicularizado ou menosprezado, ainda mais para uma mulher que ela sempre está sendo menosprezada só pelo fato de ser mulher. Muita gente já tem essa visão para a mulher de menosprezar e de querer ensinar sempre. Então é muito difícil. E quando a gente se junta, a gente cria essa força e vira uma coisa exponencial. Não só são pessoas juntas, elas têm uma força muito maior do que se estivesse sozinha, sabe? Proporcionalmente. Assim, eu teria muita mais força sozinho, quer dizer, eu digo assim, individualmente, se eu estivesse junto com outra pessoa. Deu para entender o que eu quero falar? Complementando um pouquinho o que o Felipe falou, também acredito muito nisso. A gente pode ter muitos exemplos na nossa vivência mesmo. Quando eu, mulher, passar sozinha numa rua, eu tenho medo. Agora, se eu tiver com um grupo de mulheres, eu me sinto mais forte, mesmo que individualmente, eu me sinta mais forte pela presença das outras mulheres, pela essa força, essa energia que esse grupo traz pra gente. Isso em vários aspectos, a gente pode observar. Eu gosto muito de lembrar da Copa do Mundo, por exemplo, como o Brasil inteiro se une para torcer por um time só. Normalmente a gente torce cada um individualmente e a gente se sente amuado, tipo, eu torço por um time e você torce para outro. Tem essa discrepância, tem essa diferença entre a gente e você não se sente tão bem conversar sobre esse tema com a pessoa, por exemplo. Quando está na Copa do Mundo, vocês dois estão juntos, vocês dois querem a mesma coisa, querem que o seu time ganhe e na vida é assim, a gente tem que querer que a humanidade vença, porque nós todos fazemos parte disso, não é porque eu quero vencer individualmente. Você também tem os seus problemas e eu quero que você vença, porque nós somos humanos. Não, eu não quero vencer sozinha, eu quero vencer com um grupo, eu quero que todos vençam também, então é muito importante isso. Não, só complementar, vocês falaram tão bem, gente, e é isso mesmo, né, o exemplo que você deu de quando todo mundo se junta para, né, numa Copa do Mundo, né, tal, e isso deveria ser o recorrente a todo dia, né, com as mulheres na rua, né, tipo, a mulher andar sozinha na rua, se sentir, né, com medo, né, e isso não deveria existir, né,
Ela teria que andar ou em grupo ou sozinha e se sentir segura, mas a gente sabe que infelizmente a vida não é assim. Então é bem complicado. E isso é um pouco do que o filme traz, né? Dessa voz que a gente quer trazer, né? Com essas cenas tão complicada de ter em tela mesmo, de verdade, assim. Por mais que a gente veja o filme com uma arte ou algo bacana que a gente conseguiu conceber, né? Mas é muito difícil quando a gente para assistir. Toda vez que eu tô vendo o filme junto com o pessoal, né? Nas sessões que está acontecendo, é bem complicado, né? E sempre tem alguém lá emocionado, sempre tem alguém que vê o filme de uma forma que é muito complicado, é muito tocante, né? Então praticamente a vida real, né? E era uma coisa que não era para ser, né? Na verdade, era para ser tipo que fosse uma fantasia que não era para acontecer no mundo real, mas infelizmente isso é aquela fantasia que praticamente é uma coisa que acontece todos os dias. Então isso é muito complicado. Então é importante, completando agora a sua pergunta, é importante isso quando todo mundo se junta, né, se une praticamente por uma causa só, né? Vamos dizer agora, se fôssemos falar de uma presidência do nosso país, né? Como é complicado, né? Como seria, né? Vamos se dizer, né? Como é tão frágil, né? Uma mulher tá naquela posição de poder, né? Como ela é vista, né? Como ela é sempre silenciada, como ela é calada, né? Então é bem complicado essa coisa, né? Como o homem ainda não aceita, né? O poder falado, né? O poder visto, né? A visão que a mulher tem na sociedade. Então é apenas minha observação, né? De ver que ainda assim, os lobos comandam, né? Infelizmente. É bem complicado, acho que é isso. E isso é uma coisa muito real até no âmbito corporativo, né? Então, quando uma mulher consegue atingir o cargo de poder, ainda assim ela precisa se provar o tempo todo do quanto ela é boa, do quanto ela é competente e comprovar, enquanto o homem, quando ele assume essa posição, tudo bem, ele mereceu, ele é muito bom, ele é muito talentoso. Então, é uma discrepância. Exato. Exatamente, o que você disse é tudo, é verdade isso, né? Tipo, na sociedade a gente ainda vê, né, esse tipo de atitude, né? Esse tipo da mulher não poder ser como ela quer ser, né? Então a mulher sempre tem que estar daquele jeito, sempre, né, se ela se sente naquele dia de falar algo, como se diz dentro de uma empresa, né? Praticamente ela tem que ser silenciada, ela não pode ter o poder de voz ali, né? Sabe que isso acontece né, na sociedade, né? Infelizmente. Então isso é muito complicado. E pelo menos, vamos se dizer, nessa produção, quando a gente pensou em diversidade, era dar voz a todo mundo, né? Era que as pessoas vissem o quanto a mulher é preciosa, o quanto ela dá a vida, né? O quanto ela faz a coisa acontecer, né? E isso é muito importante, né? É muito importante a gente ter esse respeito, essa educação, né? Tanto dentro de casa quanto fora, né? A gente tem que respeitar a mulher de fora do mesmo jeito como a gente quer que a nossa mãe, que a nossa irmã, que a nossa amiga, a nossa companheira seja respeitada. Então, acho que nós, homens, temos a obrigação de sempre aprender cada vez mais com vocês, né? Eu queria falar sobre essa importância que o filme passou pra gente, para nós mulheres. E... ai, meu Deus. Eu vou dar um exemplo que acontece muito. Quando uma luta, qualquer esporte que envolva luta, você pode ver os homens fazem por prazer. Eu gosto de lutar, eu vou lá, eu vou lutar. A mulher entra pra aprender a se defender. O homem vai pra... se alguém me incomodar, eu vou meter um soco na cara. A mulher não. Se alguém me atacar, eu vou saber me defender. E a gente vê isso em todas as profissões, assim. A gente precisa estar sempre focando em nos defender, em não pensar só em fazer o que a gente quer fazer, mas em pensar em como os outros vão olhar pra você e como vão te atacar sobre isso e saber se defender. Como a gente vai se defender quando vierem me atacar. Em todos os quesitos. Voltando para no futebol, é uma coisa... eu gosto de futebol, como vocês podem ver. E quando a mulher fala, eu gosto de futebol, eu torço para esse time,
qualquer homem que esteja perto, qual é a escalação então do seu time? Se você gosta, fala aí. Quanto que foi o último jogo? Fala aí pra gente. Se um homem falar, eu gosto de futebol, nossa, que da hora, beleza. E sai. Você precisa sempre estar provando aquilo que você fala. Você nunca pode só falar uma coisa, você precisa provar que aquilo é verdade, porque não é o universo feminino, não faz parte do universo feminino, duvido que você goste disso. E acontece em todas as áreas, acontece em todas as profissões. E, gente, isso não é normal, não era pra ser assim, e infelizmente é assim. Tá mudando, mas eu acho que falta mudar muito, 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 muito. Tem outras questões que até estão mudando mais rápido, se a gente parar pra ver a tecnologia, o tanto que a tecnologia evoluiu. Eu acho que a minha geração foi, tipo, a última geração que pegou um mundo sem tecnologia. Porque quando eu era criança, ninguém tinha computador em casa. Só gente rica tinha computador em casa, ainda era aqueles brancos, tubo. Hoje em dia a gente anda com o mundo no nosso bolso. E isso foi muito rápido. Em questão de 10 anos, todo mundo tem toda essa tecnologia. O mundo evoluiu tanto nesse quesito tecnológico, mas a gente não evoluiu em outras questões que a gente precisa evoluir. Que são olhar para dentro da gente, ver o que a gente está fazendo de errado, o tratamento que a gente tem com o próximo, e isso tá demorando tanto para mudar. E como outras coisas a gente vê que a gente consegue evoluir, porque isso é tão difícil para a sociedade. Não deveria ser assim, né? Mas infelizmente é. E é muito triste. Acho que a Leone falou tudo, uma coisa que eu estava pensando, que mais do que olhar para o outro, olhar para o vilão como se fosse uma pessoa tão distante, é olhar para si mesmo, olhar no que a gente está errando mesmo. Eu não quero ficar repetindo o que ela fala, como se estivesse reafirmando, mas é que é uma desculpa, quer dizer, imagina, né, falei a mesma coisa, igualzinho mesmo, com aspas, tá? Ela falou. Aí, eu tava, tipo, querendo falar isso mesmo, que muitas pessoas podem assistir esse filme e sempre ficar projetando pro outro, mas é uma oportunidade para você olhar para você mesmo e reparar suas atitudes, porque o machismo, ele é tão velado, ele é tão minucioso, porque você pode estar tendo atitudes machistas em coisas que você acha simples, acha normal, acha banal, mas que quando você for ver, é uma coisa muito profunda e não é uma coisa que simples, é uma coisa muito cultural e que vai passando até se tornar natural. Mas quando você vê, ela atinge a mulher de uma forma muito triste, muito cruel, é feio, sabe? Então, a internet está aí para você pesquisar, então não é difícil, você pode assistir mulheres no YouTube que falam sobre isso, existe muito conteúdo, e quando você vê, você vai estar mudando seus comportamentos aos poucos, sabe? Porque é um processo mesmo. Quando a gente está mexendo com cultura, quando a gente está mexendo com comportamento, se trata de processos, nunca é do dia para a noite, mas é sempre importante você começar, porque não é só sobre o bem-estar do outro, é sobre o respeito pelas pessoas, sabe? A palavra maior, assim, que guia é o respeito, sabe? E quando você tem uma atitude dessa, você não está falando sobre o outro, você está falando sobre você mesmo. Então, quem você está sendo para as outras pessoas? Porque não é sobre a mulher se defender, ela não quer isso, ela não tem que se defender de nada. Isso não deveria acontecer. Então, o problema está no machismo, está nas pessoas que têm essas atitudes. Então, a gente tem que mudar. Então, os homens têm que assistir esse filme. E o Papo Reto de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer a toda a equipe do Tormenta em Campos Devastados, a vocês que estiveram aqui, e também a restante da equipe que não pôde estar. Eu queria que vocês convidassem as pessoas para a próxima exibição. Tá bom. Eu queria passar para o diretor, que ele vai ser quarta-feira, vai estar disponível o link no Facebook da Secretaria de Cultura. Eu não vou falar o horário, porque eu acho que é 7 horas mesmo, né, gente? 7 horas, falei. E se você não viu, não perca essa oportunidade, veja, porque esse filme está muito lindo, tá incrível e pode mudar muito a sua forma de pensar.
Gente, o filme tá incrível, o filme tá lindo. Se você quer chorar, você assiste, porque é impossível você não chorar com esse filme, tá maravilhoso. Quarta-feira, às 7 horas, no Facebook da Secretaria de Cultura de Itapecerica da Serra, vai ter o link disponível para vocês. Por favor, assistam, vocês vão amar. Eu garanto que vocês vão amar. Bom, pessoal, convidar vocês, por favor, assistem o filme Tormentas em Campos Devastados. Quarta-feira tem uma outra exibição, às 19h, como o Felipe comentou. E agradecer, muito obrigado a todo mundo que está vendo o filme, muito obrigado a todo mundo que está aí na página, conversar com a gente, mandando mensagem, dizendo o quanto é importante o tema desse filme. Muito obrigado ao elenco, à produção, a todo mundo que participou desse filme, a todo mundo que ajudou, diretamente e indiretamente, para o trabalho acontecer. Isso foi muito importante mesmo, de verdade. Obrigado à cidade, né, de Itapecerica da Serra, que deu todo o apoio, né, a Secretaria de Cultura, que veio ajudar, né, conforme pôde. Isso foi maravilhoso mesmo. Foi uma voz muito grande, assim, crescendo em nossa cidade e, se Deus quiser, para o mundo, né, que o mundo veja o que nós temos a dizer. Isso é muito importante, né? E ainda mais o que elas precisam que sejam dito, né? Então, muito obrigado, gente. E para saber mais informações sobre o filme, também acompanhar as próximas exibições, vocês conseguem conferir no Instagram, @Tormenta em Campos Devastados ou @Velupta, que é a produtora. Gente, muito obrigada mesmo pela participação e a gente se vê na próxima.